Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Justiça Seja Feita, o podcast da Defensoria Pública do Estado da Bahia. Hoje mergulhamos em um dos projetos mais importantes e interessantes que têm sido desenvolvidos na Defensoria Pública da Bahia, o Liberdade Procurada. Este projeto tem um objetivo claro: revisar todos os mandados de prisão em aberto no Estado da Bahia. No Liberdade Procurada, a Defensoria Pública analisa se as pessoas devem realmente ser presas ou se há algum fato que muda esse cenário. Vamos explicar tudo aqui com os super convidados. E para discutir os resultados e a importância dessa iniciativa, recebemos um time de especialistas. Dr. Daniel Nicorido Prado, coordenador da Especializada Criminal e de Execução Penal da DPE Bahia, na capital. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Bárbara. Como vai? Elaine Paixão, liderança da organização Desencarcera Bahia. Seja bem-vinda, Elaine. Obrigada, Bárbara. E doutor Luciel Xavier Filho, coordenador de atuação estratégica da DPE Bahia. Obrigado, Bárbara, pelo convite. E vamos comigo. Doutor Daniel, para a gente começar, o projeto se propõe a ser um pente fino nos mandados de prisão. Qual a relevância desse trabalho e, em termos práticos, como funciona o projeto Liberdade Procurada? Uma das piores coisas que pode acontecer é a pessoa ser presa sem que haja mais motivo para isso. E por isso o projeto Liberdade Procurada quer evitar que esse cenário, que é o pior de todos, aconteça. Foi um caso, que depois a gente comenta melhor, muito grave que aconteceu no interior da Bahia, que nos motivou a olhar para todos os mandados de prisão da Bahia. Então a gente consegue extrair uma lista de todos os mandados que estão em aberto, que é até uma lista de consulta pública para qualquer cidadão, e coloca em campo uma equipe de estudantes para examinar cada processo, verificar os casos que realmente estão prescritos ou que por outro motivo não justificam mais a prisão, produz o material e encaminha para o defensor responsável, que dá a entrada e pede que aquele mandado seja baixado. Nós temos uma convidada também especial, Elaine Paixão, liderança aí do Desencarcera Bahia. Elaine, apresenta para quem está nos assistindo o que é o Desencarcera, qual a proposta dele. O Desencarcera é uma articulação de familiares e sobreviventes do cárcere. Ele nasce em 2018, 2019 aqui na Bahia, com o objetivo de lutar, né, pelo sistema prisional, mas acima de tudo as violações, né, que o Estado ele tem aí em aberto com esses familiares e esses sobreviventes, mas também pessoas que estão em privação da sua liberdade. Como a gente fala aqui, privação da liberdade. Então, a pessoa que está no sistema prisional, ele está privado da liberdade, mas ele tem todos os direitos. Então, esse fortalecimento dessa rede mesmo. Entendi. Elaine, e como é que o Desencarcera enxerga a iniciativa do Liberdade Procurada e qual o impacto social, para além dos números, de ter um projeto como esse? A iniciativa da Defensoria Pública, a gente vê com bons olhos, mas, acima de tudo, a gente percebe que é o papel da Defensoria Pública, né? A Defensoria Pública nasce com esse objetivo de dar assistência a essas pessoas em privação de liberdade, e que também essas pessoas tenham acesso à justiça gratuita. Então, a gente vê com bons olhos, até mesmo porque é a esperança que essas pessoas têm, né? De ver que não vai para o cárcere, mas a gente também vê que essas pessoas não estar dentro do cárcere, que é o pior de tudo, é você ter sua liberdade privada. A gente sabe o empenho que a Defensoria Pública tem e faz para que esse projeto ele continue, né? E a gente está aqui, enquanto sociedade civil, justamente fortalecendo que a Defensoria Pública atue com maestria mesmo, porque é o que ela sabe fazer. Muito bom. Doutor Luciel, eu queria pedir para o senhor explicar para a gente, afinal de contas, quem nos escuta aqui no podcast nem sempre entende esse juridiquês, né? A Defensoria atuar para evitar prisões irregulares, isso faz bem para a sociedade? De que forma? Quais são os casos que ilustram esse projeto para que a gente não ficar só na lei, assim? Traz alguns exemplos práticos para a gente. Excelente pergunta, Bárbara. Muitas vezes confunde-se o papel da Defensoria Pública como a gente contribuísse, inclusive, para o aumento da violência, o aumento das pessoas estarem cada vez mais cometendo delitos, mas aqui nós temos um projeto que vai na contramão de toda essa visão. Como bem salientou aqui Elaine, nós evitamos que pessoas que muitas vezes já estão no convívio social, já têm a sua própria família constituída
que cometeu algum desvio lá no passado, mas tem um mandado de prisão em aberto. Imagine, Bárbara, você tem uma pessoa que tem um mandado de prisão em aberto, mas esse mandado de prisão em aberto não pode ser mais cumprido. Então, esse projeto de Daniel evita que essas pessoas fiquem privadas da sua liberdade. Imagine uma pessoa que já está com sua família toda estruturada, ter que ir para o cárcere. E isso tudo tem a ver com segurança pública. Porque imagine uma pessoa que não deveria estar lá, entra no cárcere por conta de um mandado de prisão indevido e, de repente, ele vai ter que entrar dentro das mazelas que estão próprias do cárcere e ser, de repente, um soldado até de uma sociedade criminosa. Então, esse projeto de Dr. Daniel é interessantíssimo por conta disso. Evita que as pessoas que já estão, muitas vezes, tenham retornado ao seu convívio social, venham ser presas de maneira injusta e, de repente, aí, de fato, voltar a se intrometer com essas questões do sistema prisional. Pegando esse gancho, doutor Ciel, que o senhor trouxe para a gente, eu queria voltar para falar dos números. Doutor Daniel, os resultados preliminares até setembro são expressivos, né? A gente está vendo na tela aí, são 8.192 processos analisados. E quais são os principais tipos de pedidos que resultaram nesses deferimentos? Na maior parte, Bárbara, os pedidos são de prescrição, ou seja, ou já passou o tempo para que a justiça julgue o caso, a prescrição abstrata, retroativa, ou já passou o tempo para que a justiça faça cumprir a pena que já foi aplicada, a prescrição executória. Há alguns casos que são ainda mais graves do que esse, porque são os de expedição de contramandado, ou seja, a justiça já reconheceu que está prescrito, ou o juiz até já absolveu o réu e mesmo assim ninguém baixou o mandado e a pessoa absolvida continua sendo procurada. A gente está vendo aí na tela dos 8.192 processos analisados, foram 405 pedidos feitos e 279 pedidos deferidos. Doutor, explica para a gente, para quem está nos assistindo, qual a razão do pedido ser deferido, não ser deferido, como é analisado isso? Então, um esclarecimento importante sobre esses dados. Indeferidos mesmo foram cerca de 20, então a diferença maior entre esses dois números é dos casos que ainda estão em apreciação pela Justiça. Tá. A principal razão dos indeferimentos, vou falar que são uma minoria, é por alguma diferença de interpretação entre a Defensoria e a Justiça sobre o que é a prescrição, sobre o que conta como prescrição, e em muitos desses casos, inclusive, a Defensoria já recorreu. Para simplificar a análise, esses 279 foram os deferidos em primeira instância, ou seja, sem que a Defensoria tenha precisado recorrer. A gente já teve outras vitórias em grau de recurso no Tribunal de Justiça. Então, além dos números, doutor Ciel, quando a gente fala desse projeto, além da justiça social, há um impacto econômico direto, né? Então, é comum a gente ver nas redes sociais as pessoas falarem que os governos federal e estadual gastam muito com a população carcerária. Afinal, prender também custa, né? A gente vê que o impacto que o projeto tem já gerou uma economia de mais de 3 milhões de reais para o estado da Bahia. Comenta um pouco sobre isso para a gente. Esse é um dado extremamente sensível ao Estado, porque imagine que uma média de um preso aqui no estado da Bahia custa cerca de R$ 4.200. Se você evita que essas pessoas sejam presas, a gente está falando só da ocupação, fora o custo que se tem de outras assistências dentro próprio do sistema prisional. E ainda tem um outro cálculo que o doutor Daniel fez: se uma prisão é indevida, isso gera o dever do Estado de indenizar aquela pessoa que foi presa indevidamente. Então, nós temos esses dois cálculos. E eu traria, Bárbara, que esse é um cálculo que preocupa o Estado, mas existe um cálculo do ponto de vista social. Porque imagine aquela pessoa, vamos trazer aquele fato, é importante, a gente está falando com pessoas que não entendem. Muitas vezes a pessoa respondeu um processo, até em liberdade, e imaginou, ela nunca foi presa na vida, embora respondesse um processo. Se ela está dentro de uma comunidade e é presa indevidamente, imagine o custo social para aquela pessoa que fica estigmatizada por ter sido presa injustamente. Então, esse projeto de Daniel é muito interessante também sob esse aspecto, o aspecto social. O que existem valores que são imateriais nesse contexto aí. A gente está aqui arbitrando para o Estado, mas existem valores imateriais para aquelas pessoas que seriam presas injustamente. Eu acho isso também muito fundamental. Essa observação que o doutor Ciel traz, Elaine, é importante que a gente fale sobre isso. Eu queria que você nos contasse como é que é a rotina dos familiares de pessoas que estão presas e precisam de apoio jurídico para revisar essa prisão. Como é que tem sido essa luta? O Desencarcera, geralmente, ela recebe muitas demandas e a gente tem a Defensoria como parceiro.
Então, no ano de final de 2023, recebemos uma sobrevivente, que a gente não chama de egresso, mas na LEP vem falando egresso. Ela estava esperando um processo, né, um recurso que estava tramitando no Tribunal de Justiça, depois de 9 anos, e veio a sentença. Então, pense como foi essa mulher, que já tinha 9 anos aguardando, né? E quando ela recebe, foi a condenação. Bom que ela estava grávida, e a Defensoria atuou muito bem, e aí ela não foi tornozelada por um diálogo entre a Defensoria e o Judiciário, né? Que o juiz foi sensível em ver a situação daquela senhora, e hoje ela tem a liberdade dela, mas assim, em 2023 foi muito caos para a vida dela, né? Depois de 9 anos, vem a sentença, então ela já estava com a vida dela toda organizada, cuidando dos 2 filhos dela, por sinal, 2 filhos dela são especiais, né? Ela é mãe atípica, então isso quer dizer que a atuação da Defensoria fez com que essa mulher voltasse para o cárcere, e o impacto disso, ele é um impacto que a gente não tem noção e a gente não consegue imaginar, porque essa mulher, além dela ter esses 2 filhos, é ela que sustentava também, né? Então tem todo esse laço, porque essa pessoa vai pro cárcere, mas ela também sustentava essa família. E como é que fica, né? Então o impacto, a gente não consegue ter noção, o doutor Daniel traz esse cálculo agora, e é que eu tô pensando, né? Mas aí tem um filho que precisa, uma mãe que precisa, uma esposa que precisa, essa pessoa também, e aí tem essa mulher que precisa, tem a mãe que precisa e tem o filho. Então, o Estado ele não tem noção de quanto essas políticas públicas faz falta na vida dessas pessoas, né? Doutor Daniel, quando a Elaine traz esse dado, eu acho que é importante que a gente lembre que, em muitos casos, cabe indenização. Então, eu queria que o senhor explicasse para a gente em que casos cabe indenização, caso uma pessoa seja presa de forma indevida, o que é que diz a lei nesse aspecto? Bárbara, a Constituição e a lei dizem que cabe indenização quando alguém é vítima de erro judiciário. Pode haver muita divergência sobre o que conta ou não como erro judiciário, mas uma coisa é certa: se você é preso por um mandado de prisão e o crime já está prescrito, isso é um erro judiciário, sem sombra de dúvida. E humanizando um pouco esse erro, Bárbara, me permita, que eu prometi que ia falar do caso que inspirou o projeto, e vendo o Ciel e Elaine, eu relembrei dele. Foi um homem que foi preso 20 anos depois do crime pelo qual ele foi acusado. Esse crime consistia na posse de uma quantidade pequena de 100 gramas de maconha que estava na casa do irmão dele, não era nem dele, e a posse de uma espingarda de socar que estava na casa dele. E o ouvinte do interior aí sabem que muita gente tem espingarda de socar em casa, na zona rural. Regular ou irregularmente é outra história. Mas esse homem, 20 anos depois, ele é preso por causa desse mandado, com câncer de próstata, numa situação terminal. Ele foi preso numa comarca sem defensoria. Quando ele foi transferido para uma unidade prisional, e a defensoria está em todas as unidades prisionais do Estado, está expandindo para chegar em todos os lugares. Assim que os defensores identificaram, passaram para a unidade em que eu atuava. A gente fez um pedido, era de 2 tipos diferentes de prescrição para cada um dos crimes. E, em último caso, se a justiça não reconhecesse desde logo a prescrição, que ao menos eu colocasse em prisão domiciliar, e em último caso, ela que fosse tornozelado, prisão domiciliar com monitoração. Apenas esse último pedido foi acatado, a justiça falou: não, para prescrição eu preciso de mais tempo, vou abrir prazo. Esse homem foi solto e 1 mês depois de solto, ainda com tornozeleira e em casa, e ainda aguardando a decisão sobre a prescrição, ele faleceu. Isso nos motivou a tocar o projeto para a Bahia inteira. Olha, a gente fala de vida das pessoas, a gente fala de números, na tela a gente está vendo a economia aí, estimada com o custo das prisões, né? E a próxima tela, vamos botar a próxima tela, aqui são 3 milhões, volta lá, só para a gente ter uma dimensão, são 3.221.117,45 a economia estimada com o custo das prisões indevidas, e a economia estimada com a indenização ao cidadão pela prisão indevida. Doutor Ciel, isso é economia para os cofres públicos? Isso também pode ser revertido política pública para a população, né? Com certeza. Inclusive, se a gente parar para pensar, o quanto isso dá cerca de 9 milhões, e o Estado investe muito pouco no sistema prisional, investe-se muito em segurança pública,
pouco no sistema prisional e muito menos na condição de egresso. Talvez esse valor que a Defensoria Pública, inclusive, economiza, ou melhor, uma projeção de economia fosse investido na política pública do egresso, que é aquele que acabou de sair do sistema prisional, e que ele não funcione. A gente busca com isso evitar que a justiça funcione como se fosse uma porta giratória, aquele que sai do sistema prisional, ele, como não tem assistência, aquele que saiu, ele acaba retornando ao sistema prisional, é por isso que tem que ter uma política das pessoas que saem do sistema prisional, e esse valor poderia muito bem, perfeitamente ser aplicado nessa política. Veja como a gente, diante da nossa atuação, a gente pode estar contribuindo, poderia fazer um paralelo, olha, o que a Defensoria está contribuindo com evitando prisões indevidas, a gente poderia fazer um programa para implementar políticas públicas destinadas ao egresso. Fica aqui até uma alternativa a isso. Elaine, doutor Ciel trouxe para a gente aí essa possibilidade do que poderia ser feito, né, a partir dessa economia para quem sai do sistema prisional. E eu queria que você nos dissesse como é que funciona hoje, como é o retorno, como é a saída dessas pessoas, né, quando elas retornam para o convívio social, como é que se dá isso e como é que o Encarcera atua nesse caso? Então, tem até já 2 projetos, né? Tem a RAESP, que é a Rede de Atenção ao Egresso, que vem dentro aí do Senapem, e tem os escritórios sociais. Aqui na Bahia, por exemplo, a gente tem 28 unidades. Né? Então, dessas 28 unidades, eu acredito que 10, eu não fiz MEI, mas acho que 10 a 9 unidades estão semiabertas. E aqui, eu vou ser bem sincero, o escritório social poderia estar atuando como essa rede para esses pré e os egressos, e com os familiares. A própria rede de atenção também, que é a RAESP. Mas eu costumo dizer sempre que o Estado, ele falha muito, né? Ele falha na prevenção, as pessoas irem para o cárcere, e ele falha na continuidade das pessoas dentro do cárcere, e ele continua falhando em permitir que essas pessoas saiam do cárcere sem perspectiva de vida. Então, se o Estado ele perceber o quanto foi de economia que a Defensoria está nessa atuação, mas o quanto essas pessoas vão sair e vai custar caro para eles, eu acho que seria muito útil. Só que o projeto do Estado não é esse. Bom é que fortaleça os escritórios sociais com uma política pública voltada realmente para esses sobreviventes, para esse egresso e para os familiares, porque também não adianta você só pensar no egresso e não pensar nas famílias. Essa família também foi privada, essa família também não teve acesso às políticas públicas. Então, que basta ouvir, né, sugestões, é claro que tem muitas, mas aí colocar essas políticas públicas, pronto, fomento à cultura, fomento à educação, que é essencial para que a gente venha avançar na sociedade enquanto indivíduo, enquanto cidadão, e também a questão do emprego e renda, né? Porque é uma coisa em cada outra. E aí eu acredito que a gente vai conseguir avançar. Só que o Estado, eu volto a dizer, o Estado ele não tem um projeto que tire dessas pessoas o estigma, né, daquelas pessoas que passaram pelo cárcere. Ele continua ali carimbando, né? Quem passa pelo cárcere, ele está já carimbado. Eu costumo dizer que ele já está carimbado. Então, é por isso que ele continua alimentando esse círculo, né? Esse ciclo. E o bom é que fomenta ali o escritório social, porque existe aqui na Bahia, só em Salvador e em Feira. Eu acho até, né, muito precário isso, um estado que tem 28 unidades, quase 16 mil pessoas privadas da sua liberdade, e só ter 2 escritórios sociais, e fomentar a RAESP, porque é um projeto muito bom, né, mas que precisa de um fomento, falando financeiramente, para que a gente consiga ter braços e alcançar essas pessoas que vão sair do cárcere. Porque a perspectiva do familiar é esse, que a pessoa que saia do cárcere, né, ou a mulher ou o homem que saia do cárcere, ele venha para a sociedade, ele venha para a família dele com outro olhar, com a outra perspectiva de ser humano. Porque é isso que a gente, né, E o Desencarcera, Elaine, ele tem um olhar integral, né? Ele não é só aquele que está saindo ali do cárcere, mas é a família inteira, né? A gente pensa muito, eu vou falar aqui muito rápido, de um projeto que tinha em Itabuna. Esse projeto conseguiu alcançar 175 pessoas dentro de uma universidade pública.
Então, assim, eu conversei com algumas familiares, algumas mulheres em especial, e teve 2 filhas, né, de um interno que ele fez assim, meu pai hoje já fala com a gente com uma outra linguagem. E eu achei isso muito massa, né, porque geralmente quem está dentro do cárcere fala muito gírias, né, e aí ela, não, meu pai já fala diferente. E aí eu percebi o quanto a educação, e eu falo muito disso, a educação, ela transforma. O quanto a educação, ela transforma o ser humano. Foi só uma oportunidade. Essa pessoa não teve a oportunidade aqui fora, mas infelizmente no cárcere ela teve um outro olhar. Doutor Daniel, o senhor falou que o senhor tem também os estudantes, né? O senhor é professor atuando, né, nessas ações. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho do impacto social disso, né? Para esses estudantes, assim, que começam a ter um olhar também diferente sobre essa pauta, né? Perfeito, Bárbara. O projeto Liberdade Procurada é, na verdade, uma cooperação institucional entre a Defensoria Pública e a Faculdade Baiana de Direito, onde eu leciono, e a gente apresentou lá para a faculdade como um projeto de extensão. A extensão universitária é justamente essa aproximação entre a academia, a Elaine comentou de um projeto parecido, e a comunidade e a sociedade, para que você faça uma conexão desde o início do curso entre teoria e prática. Então, nós começamos a selecionar alunos a partir do 3º semestre, desde que aprovados em Pena 1. Eu sempre acreditei na precocidade. E a gente, inclusive o sucesso foi tão grande, que inicialmente nós ofertamos 10 vagas. Foram mais de 30 inscritos, a gente aproveitou 27, que era basicamente todo mundo que cabia no laboratório de informática da faculdade para treinar ao mesmo tempo. Isso permitiu, inclusive, que a gente antecipasse muito o cronograma do projeto que foi inicialmente apresentado pela Defensoria. É um projeto que pensado para ser executado ao longo de 2 anos, a partir da assinatura do convênio, né, que na verdade eu vinha executando um pouco tempo antes na minha unidade de titularidade, na Defensoria, na capital, mas ele foi pensado para valer por 2 anos. A gente espera terminá-lo em 1 ano, no máximo 1 ano e 1 mês, ainda no ano de 2025. Olha, e essa parceria é muito importante, né, doutor? Doutor Daniel falou aí da parceria com a Faculdade Baiana de Direito, o senhor aí que tem uma ação estratégica dentro da Defensoria. O sucesso do projeto depende da interlocução interinstitucional e a coordenação de atuação estratégica lida muito bem com esses pontos, assim. Qual o papel das parcerias e de que forma essa coordenação é essencial para que os pedidos da Defensoria sejam analisados e deferidos? Bem, essa pergunta é importantíssima você fazer, porque exatamente um dos motivos que essa gestão resolveu implementar uma coordenação de atuação estratégica foi exatamente para poder fazer um amálgama do que acontece na capital com o interior. Então veja que doutor Daniel, diante de um problema localizado na unidade de atuação dele aqui na capital, ele resolveu levar para todo o estado. E aqui eu queria enaltecer também essa perspectiva de atuação, de dizer o seguinte, que nós atuamos de maneira preventiva e proativa. Nós fomos atrás de uma situação, Daniel detectou a necessidade disso e acabou com isso também fazendo transparecer problemas do judiciário, porque é um controle de legalidade da prisão. O judiciário que era para estar fazendo esse controle de legalidade, e nós fizemos isso de maneira preventiva e proativa. Veja a importância disso. Entendi. Eu queria aproveitar que eu estou com esses 2 especialistas aqui para a gente combater a desinformação. Meu diretor, aproxima aqui essa câmera, eu quero falar com você. Estou com 2 especialistas aqui, eu quero saber esse trabalho para evitar prisões indevidas muitas vezes é visto de forma deturpada, né? Confundido com impunidade ou algo desse tipo. E eu queria que a gente explicasse um pouquinho para quem está nos assistindo exatamente qual o papel do projeto, como é que ele funciona nesse caso, doutor Daniel. Bárbara, é importante esclarecer que o que a Defensoria quer evitar é que entrem na prisão pessoas que não deveriam entrar na prisão. Você pode discutir conosco, mas numa prescrição, será que a pessoa cometeu, será que a pessoa não cometeu? Bom, se o Estado, com todo o tempo que teve à disposição, não conseguiu provar a culpa daquela pessoa, ela não deve ser presa. Lembrando também que há esse outro exemplo até mais grave que eu trouxe aqui, a pessoa que já foi absolvida pelo Estado e que ainda assim continua procurada. Então, por isso que a gente tocou esse projeto para frente. Não é para impedir que todos os mandados de prisão em aberto na Bahia sejam cumpridos, esse não pode ser o objetivo de ninguém.
é para impedir que sejam cumpridos mandados que não devem ser cumpridos. E lembrem todos vocês, ouvinte, espectador, que estamos hoje cada vez mais com tecnologia de vigilância. Os sistemas de reconhecimento facial da Bahia prendem muitas pessoas, centenas, milhares. Então, a chance que qualquer mandado de prisão tem hoje de ser cumprido é muito maior do que era antes. Isso exige da gente que o Banco Nacional de Mandados de Prisão não tenha nenhuma falha, porque se todos os mandados podem ser cumpridos, os indevidos também tiveram uma chance aumentada agora de ser cumpridos, prejudicando pessoas que não deveriam estar lá. E só fazendo um gancho, desculpe tem uma coisa aí, aproximando esse diálogo da sociedade, que a justiça tardia não é justiça. Veja o exemplo que Elaine trouxe aqui de um processo cuja condenação só apareceu depois de 9 anos. Então, nós temos algumas funções da pena, né? E se a função da pena aí, depois de 9 anos, de uma pessoa que se estruturou do ponto de vista da sua família, da sua sociedade, ela ser presa depois de tanto tempo, a finalidade da pena ela não está sendo cumprida. Então é importante as pessoas também entenderem isso, porque os efeitos para a sociedade vai ser pior. Porque se a justiça não apenou em tempo oportuno, a apenação em tempo tardio certamente não trará qualquer retribuição cuja função da pena é de retribuição, mas retribuição dentro de um prazo razoável, não de um prazo extenso. Elaine, você deve ouvir muito sobre isso, né? Comenta com a gente. Então, eu no meu 5º período da universidade, depois que eu vim saber que ela era defensora pública, a doutora Diana Caldas, ela fez. O Brasil prende muito e muito mal. E realmente, né? E aí quem está vivendo aquilo na pele sabe isso. Em 2023, o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura esteve aqui na Bahia e a gente teve uma unidade que é semi-aberto, ali em Simões Filho, né? Colônia Penal Palmares. E lá foi o local que a gente mais conseguimos detectar pessoas presas por reconhecimento facial. E pessoas que tinham crimes de 15 anos atrás, ele nem lembrava que ele tinha cometido esse crime, que estava com sua vida reestruturada. E, assim, a prisão em si, ela não vai fazer efeito se você não der uma outra condição a essa pessoa. Aqui já foi mostrado e comprovado que ele é muito caro para o Estado. Então, não adianta só prender por prender. Porque você está prendendo uma pessoa, mas atrás dessa prisão existem outras pessoas, né? Existem pessoas que dependem também exclusivamente daquela pessoa. Então, não faz sentido, como o doutor Ziel falou, prender em tempo tão extenso para mostrar à sociedade que está ali punir por punir. E a punição em si, eu reforço isso, ela tem que, se ela vier... Porque eu sou abolicionista penal, né? Então, a gente acredita muito que não deveria existir prisão, porque a gente sabe do projeto que é prisão. Tanto é que ele é muito caro, né? O preso mais caro do Brasil está aqui na Bahia. A gente tem as unidades, uma das piores unidades do Brasil. Então, punir por punir, ela já não deveria existir. Até mesmo porque quem nos pune não nos representa, né? Que é um judiciário totalmente diferente do cliente do sistema prisional. Então, a punição por si só, mas assim, o Estado sabe fazer muito bem, né? Porque em políticas públicas, dentro das comunidades, dos bairros, a gente não vê o Estado com muita veemência, né? Com muita clareza, com muita força, com muita garra. Mas se tem algo que o Estado chega é com o braço armado dele, né? Que é a força policial. É como se a prisão fosse o resultado daquela segurança pública, né? E segurança pública, até a própria educação, até a própria saúde, até o fomento à cultura, ele está dentro, né? Dessa segurança pública, ou deveria estar dentro. Doutor Daniel, olhar para as pessoas mais vulneráveis e muitas vezes invisíveis, né? Socialmente, essa é uma função essencial da Defensoria Pública, né? Sem dúvida, Bárbara. E esse projeto eu acho que é um símbolo disso, porque a maior parte das pessoas, quase todas as pessoas beneficiadas por esse projeto nem sabem que foram. Nem elas sabem, nem seus familiares sabem. E que bom que seja assim, porque nosso interesse é tirar do caminho delas
um obstáculo desse tamanho, saibam elas que ele existe ou não. E acho que nenhuma instituição além da Defensoria que tem essa missão faria isso do jeito que a gente fez. Elaine, como é que você tem sentido essa relação com a Defensoria, essa porta aberta, assim, esse apoio? A defensoria, eu em qualquer lugar eu falo, né? Eu tenho a melhor defensoria do Brasil, porque a gente tem um elo muito massa, muito bom, um elo de fortalecimento. A defensoria pública é a porta mesmo das pessoas invisibilizadas, né? E é onde a gente pode contar, né? Dos três, Ministério Público, Defensoria e o próprio juiz, quem lidar direto com o assistido é a Defensoria Pública, né? Então, assim, a gente tem uma parceria muito boa, e aí não é só da criminal. Eu costumo dizer que são várias, a gente mexe em várias coordenações, porque o criminal é o nosso ponto-chave, mas aquelas pessoas que estão assistidas da Defensoria Pública depende da vara da família, depende da vara civil, né? Da fazenda, por exemplo, pessoas que morrem dentro do sistema prisional. Sob a tutela do Estado, a gente procura a Defensoria Pública na coordenação da Fazenda justamente para entrar com ação penal contra o Estado, dando, né, esse suporte. Então, assim, o Desencarcera tem alguns projetos muito bons com a Defensoria e esse ano, por exemplo, em 2025, tem algo que a Defensoria atuou com muita eficiência, foi quando o Estado estava exigindo união estável, né, contrato de união estável, casamento, para que os familiares, né, a esposa ou companheira, tivesse acesso à visita. Então, assim, a Defensoria foi o ponto-chave, né, onde batemos na porta no final de 2024 e 2025 para que a Defensoria se manifestasse, né, fosse contra, porque é inconstitucional, e assim, fez com muita força, com muita garra. Então eu parabenizo a Defensoria Pública do Estado da Bahia. Tem projetos, por exemplo, a doutora Renata Feira, ela fez um trabalho também, doutor Daniel traz esse caso. Eu me lembrei que em 2023, 2024, tinha um interno em Feira de Santana, né, que estava precisando de uma cirurgia. A esposa já não tinha mais como, levamos para a doutora Renata, que ela estava com atuação em Feira de Santana, e assim, ela entrou com o pedido, esse interno, ele fez a cirurgia muito rápido, né, em menos de 15 dias. Isso é o efeito da Defensoria Pública, né? Isso é a atuação da Defensoria Pública e do papel dela. Doutora Priscila, por exemplo, em Itabuna, que tem um projeto também, junto com o Senai, fazendo com muito desempenho. Então, o que o Desencarcera tem a falar, né, e os familiares, e aí eu digo os familiares também, é que é onde a gente pode contar, né? A gente tem vários defensores, e os defensores muito empenhados em resolver a situação. Claro que tem as suas limitações, porque tem as suas limitações, mas eu também penso que não há um não, né? A gente vai por esse caminho. A gente nunca viu a Defensoria Pública recuar, né? Então a gente vai por outro viés. E é por isso também que eu me coloquei hoje para participar, né? Justamente desse programa, porque eu sei da responsabilidade, o compromisso e o empenho que a Defensoria Pública do Estado da Bahia tem para conosco, né, invisibilizados do Estado e da sociedade. Elaine, é importante, Elaine traz aqui, doutor Uciel, esse contato com as diversas coordenações, né, e a atuação da Defensoria não só para núcleos organizados, mas para a sociedade no geral. Eu queria que o senhor comentasse, assim, esse papel da atuação da Defensoria para os mais vulneráveis. Olha, primeiro, é importante destacar, eu diria até e fazer menção à riqueza ouvir Elaine aqui nesse podcast, porque é uma pessoa, eu diria que dentro da sociedade civil organizada, porque ela ocupa um papel relevante nesse instrumento de direitos humanos, diria isso, que é o Desencarcera, mas a gente precisa lembrar dos objetivos da Defensoria. Um dos objetivos da Defensoria exatamente é a primazia da dignidade da pessoa humana e a redução das desigualdades sociais. Então, nós temos que, de fato, estar muito atentos, dentro desse contexto de democracia, do Estado democrático de direito, se preocupar com essas pessoas que estão em condição de vulnerabilidade, especialmente os grupos mais minoritários, e uns desses muitas vezes marginalizados. A exemplo do problema que nós tratamos aqui.
eu queria aproveitar até essa fala muito rica de Elaine e trazer uma questão que o judiciário hoje se colocou com pena justa, se preocupando muito com essa questão. Porque a gente está falando aqui de qualificar a porta de entrada, que é o que o projeto de Dr. Daniel faz, é evitar que pessoas que lá não deveriam estar passem a integrar, e uma outra questão que é a porta de saída, que é o cuidado com essas pessoas. É preciso dizer que nós estamos aqui a falar de pessoas, tendo elas cometido crimes ou não, mas uma hora, depois de cumprir a sanção penal, elas devem ser tratadas como cidadãos. E a Defensoria Pública tem que ser um instrumento desse. A Defensoria Pública tem que ser porta para essas pessoas, para que, de fato, ao saírem do cárcere, elas possam, de fato, usufruir dos direitos fundamentais que são ali assegurados pela Constituição. E dentro, inclusive, da fala de Elaine, eu queria reforçar isso, que ela falou, é importante para essa fala de Elaine, você traz, inclusive, isso para dentro dos julgamentos dos tribunais, porque esse pena justa coloca como dimensão estruturante o enfrentamento do racismo institucional. Porque quando Elaine fala que quem são as pessoas que estão por trás disso e quem julga essas pessoas, a gente precisa aproximar esses universos. E o diferencial da Defensoria é que a gente está próximo desse universo. Então, nós sentimos a dor daqueles que nos procuram. A gente não está ali no gabinete, a gente está ali na ponta para entender as dificuldades e os dissabores e estamos aqui prontos, de fato, para atenuar todos esses problemas e essas mazelas inerentes ao sistema prisional. O projeto ele foi apresentado no Colégio de Defensores Gerais, o CONDEG. Eu queria, doutor Daniel, que o senhor falasse para a gente como foi essa apresentação desse projeto da Defensoria Pública do Estado da Bahia, com o potencial de inspirar outras defensorias do Brasil. E a gente está vendo aqui na tela, né, uma parte dessa apresentação, os tipos de pedido, e eu queria que o senhor apresentasse aí para a gente que parte é essa do projeto, como ela acontece. Aproveita aí a sua chip de professor para contar para a gente um pouquinho. Vamos lá, Bárbara. Primeiro falar que a recepção dos colegas das defensorias dos outros estados, dos coordenadores de execução penal, criminais, estratégicos, foi muito positiva. O pessoal já querendo saber como gerar as listas, como replicar. É um projeto relativamente fácil de replicar para as outras defensorias. A grande questão é como você conseguir montar bem um convênio com a faculdade, coordenar nas duas pontas. Nesse caso, para mim, foi mais fácil, né, porque eu estava nas duas pontas. Eu sou coordenador também do projeto na instituição de ensino. Sobre os pedidos, aqui a gente volta para os 84 pedidos que eu mencionei de contramandado, ou seja, em 84 casos, o juiz já tinha dito prescreveu ou já tinha absolvido o réu e mesmo assim o mandado continuava lá. Aí são muitos tipos de prescrição, né? Abstrata, virtual, retroativa, executória. Você vê que a maior parte dos casos é de prescrição abstrata, ou seja, a pessoa ainda não foi julgada, então ela é inocente, portanto, né? E já passou o tempo, ela continua procurada por uma prisão preventiva. Mas eu queria chamar especial atenção para essa pequena barra verde das prescrições infracionais, que aí você vê a irracionalidade máxima do sistema, porque eram 10 pessoas que tinham menos de 18 anos na data do fato, que disseram que ela cometeu, e ela foi tratada como adulta pelo sistema. Ninguém percebeu a idade, e o processo correu, e a prisão dessa pessoa foi decretada. Então, essa é uma das questões que nos chama a atenção. Quando a gente toca um projeto desse tamanho, com essa escala, com tanta gente trabalhando, sempre aparecem coisas que nos surpreendem, ou nos assustam, eu poderia dizer. Então, isso foi um exemplo de algo que não poderia nunca ter acontecido, e que aconteceu. Isso é a formatação do invisível, né, doutor Daniel? Isso. É a formatação do invisível Isso. mesmo, assim. Exato, acho que não tem nada que represente melhor a invisibilidade, até a invisibilidade da condição de adolescente. Sim. Mas, com isso, a gente não quer dizer que o sistema ele é completamente impermeável. A própria existência do projeto da Defensoria mostra que a gente consegue fazer o sistema mudar. Nesse aspecto é importante ressaltar que o Tribunal de Justiça, quando soube desse projeto, ele reagiu da melhor forma possível, porque ele gostou muito do projeto, convidou a coordenação do projeto a
ministrar um curso para os servidores do tribunal sobre como preencher os mandados de prisão e calcular corretamente os prazos prescricionais para evitar que esse tipo de situação se repita. Outra coisa, o Tribunal de Justiça tem uma revista de doutrina e de jurisprudência, e a próxima edição, eu não sei quando o podcast vai ao ar, mas a próxima edição trará um artigo sobre liberdade procurada, até com dados mais desatualizados do que esse, porque você tem que ter o fechamento, tratando da primeira etapa. Então, deixar isso claro, que o Judiciário, quando viu nossos dados e nossos números, reagiu da melhor forma e quis cooperar para solucionar o problema. Olha, doutor Céu, a gente levar esse projeto lá para o CONDEG, ter o Tribunal de Justiça também, né, olhando com bons olhos, é de fato uma atuação estratégica da Defensoria Pública com liberdade procurada, né? Sim, e aponta, de fato, reforçando o que diz a Constituição, a essencialidade da Defensoria. Porque você fez uma pergunta aí sobre a interlocução de todas as unidades de atuação da Defensoria Pública, e isso só demonstra o quanto a gente pode atuar para melhoria e qualificação da prestação de serviço público que atinge o jurisdicionado, que é do Judiciário, que é da Defensoria Pública, que é do Ministério Público. E tem determinados olhares, especialmente para aqueles que são vulnerabilizados, que muitas vezes está ao largo ou marginalizados pela sociedade, é a Defensoria que está ali para ter esse olhar, esse cuidado e essa atenção. E eu acredito que esse projeto Liberdade Procurada vem muito nesse sentido, de fato, demonstrar para as outras instituições a essencialidade da Defensoria Pública, aqui no caso do Estado da Bahia. Realmente é inspirador. Eu queria pedir na tela aí um novo número. Vamos. Anos de prisão evitados, prescrição executória 562. Doutor Daniel, explica pra gente esse número. Então, vamos explicar. Tem um tipo de prescrição que é realmente depois que a pena foi aplicada. E aí a gente vem exatamente para o comentário que o Ciel fez de que a justiça que tarda, ela falha. Porque mesmo que a pessoa tenha uma culpa reconhecida, ela é outra pessoa depois de tanto tempo. Porque se ela não fosse, se ela tivesse persistido naquela vida, e aqui eu posso dizer isso porque são pessoas já condenadas, culpadas mesmo, elas teriam voltado para o cárcere por novos crimes. Mas se tanto tempo passou, ela não voltou, ela é outra pessoa. E esse cálculo é apenas para os casos de pessoas realmente já sentenciadas. Quantos anos de prisão a gente evitou para a soma dessas pessoas? Ali no outro dado, a gente tinha um pouco mais de 100 pedidos de prescrição executória. Aí, entre os deferidos é um número grande, mas veja que não são penas nem tão grandes, nem por crimes tão graves, mas quando a gente soma para 100 pessoas, são 562 anos de prisão. Mais de meio milênio de vida de várias pessoas que a gente evitou que fossem segregados. É incrível, Elaine, eu queria que você dividisse com a gente aí algumas histórias assim que você considera interessante, né, que o grande público conheça, de pessoas que de fato tiveram a vida transformada, né, depois que essas pessoas que viraram outras pessoas depois que passaram pelo cárcere. Então, tem uma articuladora mesmo, Roseane, ela ficou durante 3 anos reclusa em Feira de Santana. Hoje ela é estudante de Direito. Então, assim, eu costumo dizer a ela que ela é uma transformação, assim, real mesmo, né? Hoje ela tem 2 filhos. Quando ela foi reclusa, ela tinha só uma menina, né? Ela ficou 3 anos sem visita. Então, em Feira de Santana, de Salvador, ela não tinha, ela fazia crochê. E a gente se via ali quando eu ia visitar o meu ex-companheiro, né? Então, quando eu encontrei com ela aqui em Salvador, ela também é uma das articuladoras, né, do Desencarcera Bahia. Tem uma outra, até meu ex-companheiro, por exemplo, hoje ele é um homem que trabalha, está informalmente, né, infelizmente, mas ele tem tocado a vida dele da melhor forma possível, né. Hoje ele é avô de duas crianças, mas é isso, eu tenho vários exemplos, né. Tem Lucineide, por exemplo, que é uma mãe de 3 meninos, né, de um rapaz de 18, de Jefinho de 12 anos, que completou antes de ontem. E ontem ela completou 40 anos, né? Mãe de um menino de 2 anos. Então, assim,
São vários casos que a gente tem. Agora, isso não quer dizer que é o Estado que fez o papel dele, né? É a sociedade, é a família. Acima de tudo, a família sabe fazer isso muito bem, né? Então, por exemplo, Lucineide é uma mulher que ela não tem pai, tem mãe vivos, porém ela não tem apoio e ela se apoia na gente. É uma mulher que tenta tocar a vida da melhor forma possível. Hoje ela está até como educadora social em um bairro aqui em Salvador. Então, ontem eu falei com ela assim, olhe há 10 anos atrás onde você estava e hoje onde você está, né? Hoje o que você se transformou. Por que é isso? Porque uma mulher inspira a outra, na sua grande maioria são as mulheres que estão na ponta lidando diretamente com o cárcere, né? Com essas pessoas que são invisíveis na sociedade, para o judiciário. Mas é a gente que está ali lidando diretamente e apoiando. E isso não é financeiramente, não. É com palavras, é com afeto, porque quem passou pelo cárcere, ele fica embrutecido, né? Porque o Estado faz isso. E a gente tem que dar o afeto, tem que dar um carinho, tem que dar uma palavra e dizer, olha, até aqui você errou, até aqui você não tinha condições, mas a gente vai segurando e a gente vai tocando a vida. Tem várias pessoas aqui na Bahia. Agora o problema é esse, sabe, Bárbara? O problema é o Estado ele fazer o papel dele, porque a família faz o papel dela. A gente tenta, né, dar uma outra... Porque aqui na Bahia, por exemplo, o desemprego está bem alarmante, né? As pessoas trabalham hoje, na sua grande maioria, as pessoas que saem do sistema prisional é de forma informal, tentando sobreviver, e é por isso que a gente não chama egresso, a gente chama de sobrevivente do cárcere, porque tenta sobreviver em uma sociedade que ela é machista, né, para as mulheres, é homofóbica, ela é preconceituosa. Na sua grande maioria, essas pessoas, a sociedade vê essas pessoas estigmatizadas, mas também carimbadas, né? Sim. Você passou pelo cárcere, e isso leva até para os filhos também dessas pessoas, né? É filha de fulano, é filha de ciclana. E aí a gente vê como... O Desencarcere, ele faz formação 2 vezes ao ano. Fizemos agora em junho, final de maio para junho, final de maio. E agora, em final de outubro, nós vamos fazer com um parceiro nosso, que é a TR. E aí a gente fala muito sobre isso, né? De ressignificar enquanto mulher, enquanto sobrevivente, mas acima de tudo, enquanto ser humano. Fazer um papel decisivo, né? Exatamente. Fazer um papel decisivo para, de fato, para que essa nova pessoa consiga, de fato, ter uma nova vida. Exatamente. Né? Se a gente está falando de uma nova pessoa, que essa pessoa tenha a oportunidade de ter uma nova vida. Eu queria trazer só uma observação desse nome, doutor Daniel, e eu fiquei curiosa, porque normalmente procurado é a pessoa que cometeu algum, né? Mas nesse caso é a liberdade procurada. Explica pra gente onde é que surgiu esse nome desse projeto. A ideia foi exatamente essa, de inverter o sentido do termo procurado, né? Sim. A gente procura agora garantir a liberdade de que não deveria estar sendo procurado. Então, daí vem o nome. Mas confesso que é difícil escolher nome e dar título para trabalho, né? É sempre um desafio. Tanto é que o trabalho que sairá nessa revista do Tribunal da Bahia Forense se chama Em Busca das Penas Prescritas, que é uma homenagem a uma homenagem. Porque Penas Perdidas é o nome do livro de um abolicionista, ela em holandês chama Luc Husman, e aí o professor argentino Eugênio Raul Zaffaroni escreveu Em Busca das Penas Perdidas. Então esse nosso Em Busca das Penas Prescritas é a homenagem da homenagem. Mas eu acho que o projeto não casava, era melhor um nome mais curto, mais simples, que comunicava melhor para uma comunidade não jurídica, né? Porque nessa eu estou comunicando para os juristas. Aqui eu estou comunicando para toda a população da Bahia. O que a gente procura é evitar que quem está sendo procurado indevidamente seja procurado, tenha a sua liberdade protegida. Doutor Ciel, quando a gente fala de inverter aí os sentidos, né, que a gente falou do nome do projeto, liberdade procurada, é atuar, muitas vezes, pelo lado, de fato, mais frágil, né? Defender aquele que está mais precisando. Esse é o papel da defensoria, então, né? É o desafio, né? Eu acho que todo defensor criminal tem o desafio de romper com o sistema. Porque eu costumo dizer o seguinte, e a gente está falando aqui para comunicar, como o Daniel falou, para a sociedade como um todo, e às vezes entender o nosso papel e o nosso perfil é difícil, né? Falar, vai soltar bandido, né? Sim. Quando na verdade a gente muitas vezes está lutando apenas pela regularidade do processo. Porque se de fato aquela pessoa que foi presa cometendo um delito,
existe todo um procedimento do ponto de vista penal, do ponto de vista processual penal, que ao final ela receberá uma sanção. Mas existem determinadas situações, ou que o rito não foi cumprido, ou que aquela pessoa de fato não cometeu, ou que ela não era para receber uma pena tão alta, merecia receber uma pena mais inferior. Então o papel da defensoria engloba tudo isso. E a gente já entra meio que com o time já perdendo, com alguns gols. Porque a gente tem que reverter a lógica do sistema. Porque a lógica do sistema é punir, é segregar, é afastar aquela pessoa da sociedade. Não analisa que por trás daquela pessoa que cometeu tem uma história de vida. A gente hoje teve uma matéria muito interessante de uma rede daqui da Bahia sobre a questão das pessoas que estão em situação de rua e compram cobre para muitas vezes sobreviver. Então veja que aquele ciclo vicioso em que a pessoa se envolveu é pela condição em que ela se encontra, né? Quando Daniel fala aqui, por exemplo, uma pessoa que deixou de ser presa e ele apresentou a prescrição executória, né? Nós estamos ali a falar de uma pessoa que deixou de cometer um crime, mas porque ela se regenerou, vamos dizer assim, sozinha. Não foi o Estado que oportunizou para que ela deixasse a vida delitiva. Então, toda essa compreensão nós, enquanto defensores, temos. E, às vezes, outros operadores do direito não têm. Então, veja que é um desafio do defensor modificar, muitas vezes, a mentalidade dessas pessoas. E sem contar também que quando a gente atende essas pessoas, o nosso atendimento vai além do jurídico. A gente muitas vezes é a palavra de conforto. Quantas vezes uma é a esperança, mãe, né? É a esperança. Quantas vezes a gente ouve isso no atendimento? Doutor, debaixo de Deus, só o senhor aqui. Eu digo, não tanto, minha senhora. Comparar com Deus é muito. É porque ele vê a gente como uma alternativa diante de todas as dificuldades que essas pessoas têm. E aproveitando até o gancho que você falou de uma outra pergunta, quando uma mãe, especialmente, ou um familiar vai atrás de uma pessoa que está presa, ela vem pela questão do direito penal, do direito criminal, mas atrás ali tem outras questões de direito de família, de saúde, de educação. Então veja como a defensoria é uma porta para uma grande cidadania das pessoas que não têm. E o senhor falou que entra em campo, a defensoria entra em campo já perdendo aí de goleada, né? Tentando. Então, acho que a ideia é meio que equilibrar pelo menos o jogo, né, doutor Daniel? Vamos entrar aqui pelo menos no 0-0 para que todo mundo tenha a oportunidade de conseguir, né, se defender, enfim. Quais são os próximos passos do projeto Liberdade Procurada, doutor? Bom, obrigado pela pergunta, Bárbara. A gente ficou surpreso com a adesão tão grande dos estudantes que o projeto ele já está perto do fim da execução. Então, a gente já deve ter examinado mais de 80% do que a gente tinha para examinar, talvez até mais. Tem alguns casos que são mais difíceis de localizar e que não vão ser localizados com os estudantes, mas até o fim do ano a gente deve terminar de revisar todos os mandados de prisão em aberto de processos que estavam com acesso público. Talvez a gente chegue a 10 mil processos, talvez um pouco menos, acho que vai ficar entre 9 e 10 mil. Nosso principal trabalho depois disso vai ser monitorar o andamento dos pedidos, e aí eu tenho um agradecimento a fazer a todas as defensoras e todos os defensores públicos do estado da Bahia que aderiram ao projeto. Eu sei que eles já acompanham e quando preciso eles recorrem, mas o que por qualquer motivo eles precisarem do suporte dos estudantes para dar o apoio na produção da peça do recurso, já que todo defensor muito atarefado, o projeto está aí à disposição. Então, já que a gente já revisou a maior parte dos casos, já fez a maior parte dos pedidos, nosso principal trabalho dos próximos meses vai ser acompanhar os pedidos que ainda estão pendentes de julgamento e, se for preciso, recorrer caso algum deles seja negado. Elaine, que informação importante essa, né? Estou vendo aí o doutor Daniel falando e você só sorrisos. Como é que você se sente, Elaine, assim, tendo um projeto, né, o Liberdade Procurada, acelerado, assim, então... É não permitir que essas pessoas voltem para o cárcere ou acessem o cárcere, né? Como eu disse no início do podcast, a prisão ela não deveria existir.
mas, já que foi imposta, né, pelo judiciário, pelo Estado, enfim, a Defensoria está fazendo com que essas pessoas não tenham acesso, né, fazendo o seu papel, diga-se de passagem, porque é a defesa, né, do indivíduo, fazendo... quando o doutor Daniel traz a questão... Doutor Ziel, desculpa. Traz que a Defensoria entra, e aí eu me lembrei de alguns casos, né? Quantas vezes eu bati na porta de alguns defensores, porque a gente descobriu que tem um mandato para essa pessoa. Não, a gente vai tentar reverter. Tipo, já tinha ali, já estava para a pessoa voltar para ser recluso, né? Ou a mulher, e aí a Defensoria entrar... já tomando 7-1, como o Brasil tomou, e a Defensoria conseguiu tentar equilibrar esse jogo. Não, equilibrar não, meu amor, vencer mesmo, dando a liberdade a essa pessoa. Então, e pra gente que está lidando diretamente com esse público, né, ali, isso, a gente dorme assim, bem sorridente, a gente consegue sorrir diante de todas as mazelas do que é o cárcere, porque viver o cárcere é exatamente isso. É a gente lembrar do navio negreiro. Essa semana um sobrevivente disse assim: Elane, o cárcere é um tumbeiro aqui, sabe? A gente está aqui e esse estado chamado Brasília aqui, ele é o tumbeiro de todo o projeto contra nós. E realmente, o cárcere, ele é realmente um navio negreiro real, porque ali as pessoas estão sem acesso a nada, né? Como tem lá na Constituição, e a própria Alep, ela é tão rica que não deveria existir esse pena justa, se fosse cumprido, né? E eu falo muito isso. Se a LEP fosse cumprida assim, pelo menos 80%, não deveria existir esse pena justa, porque a LEP, ela é muito bonita. Ela dá todas as diretrizes do que é viver ali dentro do sistema prisional. E se ela fosse, não precisaria... esse pena justa, ele é 3 anos, mas a LEP, ela já está aí, né? Então... a gente não quer que essas pessoas realmente acessem ao sistema prisional, porque ela não é isso. Ela não vai significar essa pessoa ou ressignificar. Ela vai tirar a dignidade da pessoa humana, sabe? Então, parabenizo a Defensoria, né, por esse projeto, e que essa liberdade procurada, ela continue existindo, né, para que essas pessoas não acessem o cárcere. Acelerada, né? Entrando em campo para... com tudo, ganhar, né? Reverter. Muito bem. Daniel, doutor Ciel, Elane, muito obrigada pela participação de vocês, por trazerem luz a esse tema tão importante. E antes da gente encerrar, eu gostaria de pedir que cada um deixe uma mensagem sobre a importância, né, da busca ativa por justiça e liberdade, por essa missão, né, constitucional executada de forma tão bonita, que é tão importante ver doutor Daniel, doutor Ciel falando e a Elaine brilhando os olhos, né? Porque é quem vive diariamente, de fato, o quanto esse projeto faz diferença na vida das pessoas. Doutor Ciel, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem final para quem está nos assistindo. Primeiro dizer da importância desse projeto da Defensoria Pública da Bahia, Justiça Seja Feita, desse podcast, em que a gente tem a possibilidade de aqui apresentar as nossas manifestações enquanto instituição, trazer pessoas da sociedade civil como a Elaine para tratar da Defensoria Pública, a gente tratar de temas espinhosos para a sociedade, porque fazer a defesa das pessoas que estão respondendo a um processo para uma sociedade cuja a fala que mais ecoa é bandido bom é bandido morto, só que a sociedade muitas vezes não percebe que bandido bom e bandido morto são aquelas pessoas que estão vivendo ali em periferias, estão excluídas de benefícios sociais, de programas sociais, de serviços que o Estado deveria prestar. É importante a gente dizer, embora seja senso comum, mas a Defensoria, mais do que qualquer outra, tem que botar a Constituição debaixo do braço e dizer: existem direitos fundamentais que são para todos, certo? E a Defensoria está aqui como, de fato, uma instituição do regime democrático, um instrumento do regime democrático para garantir o direito daquelas pessoas que estão aí invisibilizadas. Então, eu tenho aqui também que aplaudir a iniciativa de Dr. Daniel, que nós possamos ter outros projetos, inclusive dentro da mesma perspectiva, em outras áreas de atuação, para que, de fato, faça transparecer a importância da Defensoria Pública na garantia de direitos fundamentais daqueles que nos procuram. Obrigada, doutor. Doutor Daniel, deixe sua mensagem para quem está nos assistindo.
Obrigado, Bárbara. Agradecer ao Ciel pela gentileza, a Elaine também, e dizer a todo mundo que nos ouve ou nos vê que a gente não pode nunca negar a humanidade das pessoas. Muitas vezes dá vontade, muitas vezes é fácil, eu não vou aqui dizer que sou um ser de luz que consegue, independentemente das circunstâncias, fazer isso, mas é um desafio para a gente de sempre enxergar a humanidade do outro, por mais que a gente não consiga entender quem é aquela pessoa, o que ela fez, de onde ela veio, e isso é um recado para todos nós. E para nunca negar a humanidade do outro, é preciso enxergar o outro, mesmo quando tudo que o sistema quer é que a gente não enxergue. Então, por isso, o Projeto Liberdade Procurada veio desse ato de enxergar uma dor e de perceber que essa dor de um poderia ser ou poderia se tornar a dor de muitos. Ninguém é capaz de mudar o mundo sozinho, ninguém é capaz de apaziguar ou superar todas as dores do mundo, mas enxergando que a dor de um pode ser a dor de muitos, cabe a gente se perguntar o que a gente pode fazer para vencer essa dor. Não todas, porque elas estão além do nosso alcance, mas as dores possíveis de enfrentar, a gente precisa enfrentar. Muito obrigada, doutor. Elaine, eu queria que você deixasse uma mensagem aí para quem está nos assistindo. Eu vou deixar a mensagem de Angela Davis, né? Quando a mulher negra ela se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. Porque tudo é desestabilizado a partir da base da pirâmide social, onde se encontra as mulheres negras, muda-se a base do capitalismo, né? Então, existe uma pirâmide, e aí a gente vai para o judiciário, e nós, né, que somos os clientes da Defensoria Pública, né, nós somos as pessoas que batem na Defensoria Pública e estamos aqui na marginalidade, né, na vulnerabilidade da sociedade. Então, eu parabenizo o doutor Daniel por essa iniciativa desse projeto maravilhoso. A luz do judiciário perfeito, né, lindo, e continue assim sendo inspiração para os colegas, né, para os seus alunos e acima de tudo dando esperança, né, esperança às pessoas que estão privadas, esperança às pessoas que têm medo, né, de voltar ao cárcere. E a doutor Uziel, obrigada, né, por essa partilha. E por essa junção mesmo, assim, de abrir as portas da defensoria, né, da sua coordenação, para que a gente venha dialogar enquanto sociedade civil, né, porque é onde a gente bate na porta e a gente tem a porta escancarada, e isso é muito bom. Isso traz também o esperançar a uma luz, assim, como um todo mesmo, né, de que a gente não bate só na criminal, eu vou reforçar isso. A gente não bate só na criminal, só na especializada da execução, a gente bate em todas as coordenações da Defensoria Pública. Então, obrigada, Bárbara, por partilhar sua tarde aqui conosco. Eu agradeço a você que está nos acompanhando. O projeto Liberdade Procurada da Defensoria Pública da Bahia mostra que o acesso à justiça se faz com proatividade e estratégia. Obrigada por nos acompanhar. Acompanhe o programa completo no nosso canal do YouTube e pequenos cortes nas nossas redes sociais. Muito obrigada. Até já.